Fala, rapaziada. Tamo junto. Olha só. Aqui é o professor André, né? De ciências. Na última quinzena nós trabalhamos aí com vocês o conteúdo estrutura da Terra, né? Aprendemos como que o planeta é composto. Essa quinzena agora nós vamos entrar nos movimentos que a Terra apresenta, né? A Terra apresenta quais movimentos? Nós vamos trabalhar isso, mais especificamente dois movimentos. Não é novidade para vocês. Vocês já estudaram isso no ensino fundamental 1 e estão agora recapitulando no fundamental 2, tá? Então vamos seguir aqui exatamente para essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, como já falei para vocês, conteúdo, tema da aula de hoje, os movimentos da Terra. Beleza? Vamos seguir. Bem, a Terra e seu satélite. Olha só o que acontece. A Terra é mais um componente do sistema solar. Então, além da Terra, tem outros planetas, tem outros satélites, né? Tem outros componentes em todo o sistema. Um deles é a Lua, o outro é o Sol, né? Sobretudo o Sol. Nós vamos trabalhar bastante a relação da Terra, Sol, né? Os eclipses não vamos entrar na aula de hoje, tá? Não vamos aprofundar e entender o eclipse solar, enfim, não vamos estudar os eclipses, tá bom? Vamos nos focar mais nos movimentos, nos dois movimentos principais que a Terra tem, que a Terra possui. A Terra se movimenta, gente. E quais são esses movimentos? O primeiro deles é o movimento de rotação, tá? O movimento de rotação é um movimento, você tem que imaginar a Terra, ela tem o seu eixo imaginário, tá bom? Então ela tem um eixo imaginário. A Terra não está retinha, ela não está, o planeta não está estático, parado e retinho. O planeta está em movimento. Além disso, ele tem uma leve inclinação, como vocês estão vendo aí, tá? Então o planeta está inclinado. Esse eixo imaginário de rotação, como o próprio nome está falando, ele não existe uma linha ali, um eixo que está dividindo a Terra no meio. Isso não existe, tá bom? Ele é imaginário, porque a Terra tem essa leve jogadinha, né? Ela fica de lado um pouquinho. Exatamente essa imagem que vocês estão vendo aí. Isso, o movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo dela imaginário de rotação é o que nós chamamos de movimento de rotação. Então, o movimento, se eu te perguntar a definição de movimento de rotação, você tem que responder o movimento que a Terra tem em relação ao seu eixo imaginário, tá bom? Basicamente é isso, de oeste a leste, do jeito que vocês estão vendo na imagem em relação à seta que está sendo apresentada, tá? Qual a consequência do movimento de rotação? Formação de dias e noites. Então, o movimento de rotação está intimamente ligado à formação dos dias e das noites, tá? A parte da Terra, conforme ela vai se movimentando, a parte da Terra que está voltada para o Sol é dia. A parte que está escondida, está do outro lado, é noite. E assim vai, tá? Então, em termos de hora, varia muito, tá? Quantas horas fica de dia? Quantas horas a Terra fica de noite? Varia, porque a Terra, como ela tem essa leve inclinação, tem países que ficam meses sem ver o Sol, sem ter o Sol, a presença do Sol, tá? Inclusive, são países que têm índice de depressão altíssimo, até de suicídio por conta disso. Porque só energia, só traz pra gente energia, né? Isso tudo tem a ver com esse eixo aí que a Terra tem. Então, alguns países ficam prejudicados na incidência solar, né? O Sol bate menos, digamos assim. Não é o caso do nosso país, graças a Deus, tá? Então, essa questão tem países que o dia ficam poucas horas, seis horas durante o dia, apenas 6 horas. Então, quer dizer, de luz, né, de iluminação natural, do sol mesmo. Então, depende muito de qual país para a gente definir a quantidade de horas que você tem de dia, que você tem de noite. Agora, no geral, o movimento de rotação é o que gera a formação de dias e noites, tá bom? E o que é o movimento de rotação? Movimento da Terra em torno do seu próprio eixo imaginário, tá bom? Vamos seguir. Vamos avançar aqui. Beleza, para não ficar longa a aula. Movimento de translação, que é o segundo movimento que nós vamos estudar hoje. Esse movimento, diferentemente do anterior, o anterior é a Terra girando, a Terra tendo como referência ela mesma,
próprio eixo dela, né? O centro dela ali. Agora, esse movimento já é diferente. Não é a Terra girando ao redor dela mesma, mas sim ao redor do Sol, né? Ao redor do Sol. Então, a Terra, além dela girar em torno do seu próprio eixo, ela está contornando o Sol, está dando a volta no Sol, né? Isso gira mais ou menos, isso dá a nós, quanto tempo leva para a Terra dar uma volta completa? Vamos supor que ela saiu, aqui está o Sol, a Terra está aqui, ela vai dar uma volta completa até retornar ao seu ponto de onde ela partiu. Quanto tempo leva? 365 dias e 6 horas. Esse é o período que a Terra leva para dar essa volta completa. Alguém poderia falar, então é por isso que o ano tem 365 dias? Sim, isso não é novidade para vocês. Vocês já estudaram no Fundamental 1. Só que aqui a gente precisa aprofundar e entender que além desses 365 dias, ainda nós temos 6 horas. Então não é 365 dias certinhos, né? Mas ainda temos um acréscimo de 6 horas para que a Terra faça esse contorno completo ao redor do Sol. Essas 6 horas que restam ao longo de cada ano, ou seja, cada ano sobram 6 horas. Se você contar 4 anos seguidos, você tem 6 no primeiro, 6 no segundo, no terceiro e no quarto. Então, 4 anos seguidos se somam 6 mais 6 mais 6 mais 6, 24 horas. E 24 horas equivale a quantos dias, gente? Um dia. É o que nós chamamos de ano bissexto. Quando isso acontece, nós teremos no ano seguinte um ano bissexto. É acrescentado um dia no ano seguinte. Exatamente no mês de fevereiro. Vocês devem ter reparado, né? Já é bem grandinho, vocês devem ter reparado que no mês de fevereiro, em alguns anos, ele tem um dia a mais do que normalmente tem. É por conta dessas 6 horas que ano a ano a Terra fica de sobra aí, digamos assim, né? Essas 6 horas somadas em 4 horas, a gente ganha um dia aí no ano, tá bom? Vamos avançar aí. Aqui tem uma imagem, eu vou até avançar. A gente tem que ter em mente sempre essa questão, ó, do eixo imaginário, da linha do Equador, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, nós estamos no hemisfério sul, tá bom? Temos que ter essa visão aí, vamos avançar. Olha só que coisa interessante, olha que imagem linda. O Sol e a Terra dando esse giro completo ao redor do Sol, tá? Olha só o que está acontecendo. Em primeiro lugar, vamos analisar essa imagem aqui, à esquerda, tá? Do Sol. Vamos ter o Sol como referência, porque aqui o movimento é de translação, é ao redor do Sol. Então, vamos lá. A Terra está girando ao redor do Sol e nesse momento que ela está aqui, olha o que está acontecendo. O hemisfério norte, que é o de cima, ele está recebendo mais essa incidência solar do que o hemisfério sul durante o dia. Está reparando? Então, aqui eu tenho mais Sol do que aqui. O que isso traz para nós? O período do ano em que isso aqui estiver acontecendo é o período em que no hemisfério sul, ou seja, na parte de baixo, será inverno, porque a incidência solar é menor. E no hemisfério norte será verão, porque a incidência solar é maior. Tá bom? Ah, professor, e essa parte aqui de trás que está escura? Isso aí é uma outra questão. A parte de trás que está escura é a parte que já é o outro movimento da Terra, que ela está fazendo assim, ó, ao redor do eixo dela mesma, é rotação. Ou seja, nessa parte aqui é dia, nessa parte aqui é noite, mas não é o enfoque nosso aqui. O enfoque nosso é a parte de dia, que é a parte que o Sol está batendo, que é essa parte aqui, ó. E o dia, que é a parte da frente da Terra, a face frontal aqui para o Sol, a parte de cima dela está recebendo mais Sol do que a de baixo. E isso traz para o hemisfério norte, que é a parte de cima, verão, e o hemisfério sul, inverno, tá bom? Fica mais ou menos 3 meses nessa condição. Depois, vamos para o outro extremo. No outro extremo, olha como é que está acontecendo o oposto. Tem mais Sol no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Mas por que isso acontece, professor? Por causa do eixo de inclinação da Terra. A Terra não está reta, ela está inclinada. Tá? Esse eixo de inclinação dá essa condição. Aqui nós temos mais Sol no sul, inverteu. Ó. Mais Sol no sul do que no norte. Ou seja, inverte também as estações aqui, então. Então, se tem mais Sol no hemisfério sul é verão. E se tem menos Sol no hemisfério norte é inverno.
tá? A mesmíssima coisa, gente, acontece para primavera e outono, tá bom? Na parte de cima, a primavera no hemisfério norte, tá bom? Aqui, ó, e outono no hemisfério sul. E aqui o inverso, ó, outono no hemisfério norte, tá bom? E primavera no hemisfério sul. Tá bom, pessoal? Basicamente, a aula de hoje, isso aqui a gente não vai se aprofundar não, tá? Basicamente, deixa eu voltar aqui, calma aí. Voltando. Basicamente, a aula de hoje é sobre esses dois movimentos, tá? Na apostila que vocês receberam, vocês certamente encontraram outros movimentos que a Terra tem, tá bom? Vocês verifiquem eles lá, nós não vamos nos aprofundar neles, por isso eu não coloquei aqui nesse vídeo, mas eles constam lá na apostila, não de forma nem explicativa, nem muito a fundo. Exatamente porque o enfoque da nossa aula são esses dois movimentos que a Terra tem: rotação e translação. Rotação como consequência dia e noite, e translação como consequência as estações do ano. Galera, grande abraço a vocês, ó, beijo e uma boa semana, tá?